Olá pessoal, bem-vindo ao módulo 1 do curso do Market Opportunity Navigator. O que vem a ser o Market Opportunity Navigator? Ele é uma nova metodologia. Quando eu digo nova, porque ela foi implementada, o livro que lançou essa metodologia de 2017, e ela veio para complementar um arcabouço de outras metodologias que já tem no mercado, principalmente para negócios inovadores. Então, o Market Opportunity Navigator, na minha vida, surgiu quando, em um programa de aceleração, eu fui questionado qual que era o nosso foco, qual que era o foco do nosso negócio, do nosso empreendimento, onde que nós devíamos dar toda a energia e acelerar. E no momento que essa pergunta foi feita, eu me questionei e fiquei indeciso, sofri para responder, e enfim, até que a gente decidiu, foi uma decisão, nós tomamos uma decisão e a partir dessa decisão nós seguimos o programa de aceleração com a nossa startup dentro desse foco dito, né, que a gente decidiu. No entanto, essa situação me deixou desconfortável, porque foi uma decisão tomada assim, só com um viés, era o viés da disponibilidade, ou seja, aquilo é o que estava na nossa mão, que estava mais fácil da gente trabalhar, não necessariamente porque era o melhor. Então, passado o período da aceleração, eu voltei à pesquisa, né, para entender como desenhar, como responder àquela minha angústia, que era saber qual que seria, como chegar a identificar o meu melhor mercado. E por acaso eu esbarrei com um blog do Steve Blank. Steve Blank é o idealizador da metodologia do Custom Development, que faz parte do conjunto de metodologias da Lean Startup. E ele mencionando essa metodologia do Market Opportunity Navigator, dizendo que ela compunha muito bem a solução, né, das outras ferramentas mais disponíveis e mais utilizadas, como o Business Model Canvas, né, e o Value Proposition, assim como as metodologias do Lean Startup. Então, a partir daí, eu comecei a estudar o Market Opportunity Navigator e aplicá-lo. E vi que realmente ele tem todo o fundamento. E é isso que eu vou apresentar para vocês rapidamente, numa sequência de alguns vídeos, nesse primeiro módulo, que é um aquecimento para o curso especificamente, que vai tratar detalhadamente de cada uma das etapas. Ok? Fica comigo aí, um abraço. De volta. Então, a grande maioria de vocês já está mais habituado, principalmente aqueles que trabalham com inovação, com startups e tal, já estão habituados com esses dois canvas que a gente está vendo aí na tela, que é o Business Model Canvas e o Value Proposition, do Osterwalder e do Pigner. É muito utilizado, são ferramentas extremamente importantes, né? E só que elas têm uma avaliação, qual que é o foco delas? Você já tem o seu foco, né? E você já tem o seu cliente definidos. Então ele é micro. Eu vou fazer uma análise micro. Qual que é o valor que eu vou entregar para o meu cliente? Como que eu vou fazer para entregar este valor que eu estou querendo para esse cliente para resolver aquela dor específica daquele cliente? Então, de certa forma, você já tem a seu market opportunity, você já tem a sua oportunidade de mercado definida, né? E você vai fazer uma análise explodida micro, né, daquela atividade. Depois que você fez isso, né, ou seja, isso prescinde que você, de certa forma, já tenha tomado uma decisão de foco, né? E nem sempre é uma verdade, assim como a dor que eu tive, que embora eu tenha tomado uma decisão por disponibilidade, era o que estava mais fácil, que estava na minha mão, e isso é apenas uma das variáveis que a gente analisa quando você vai definir se essa é ou não é uma oportunidade de negócio, né, uma oportunidade de mercado. Então, quando você cai para dentro do Business Model Canvas, você já tem que estar com isso definido, em geral. Tá? É um exercício de micro, ok? A outra ferramenta também muito utilizada, né, pelas pessoas, né, na inovação é, logicamente, o Lean Startup. Né, as metodologias, o arcabouço de ferramentas e de metodologias do Lean Startup, Design Thinking, então, dentre elas o Customer Development, do Steve Blank, onde você vai formular suas hipóteses e você vai validar o seu Product Market Fit, ou seja, o meu produto, minha ideia, aquele valor que eu quero entregar para aquele cliente que eu defini lá no Business Model Canvas, ele é aderente, de fato ele é verdade, né? Ou ele é só um fruto da minha cabeça, né?
Então, ou seja, o fruto de um acaso, de uma meia dúzia de clientes, mas a grande maioria não é uma verdade para eles, né? Então, essas duas metodologias são extremamente utilizadas e são excelentes e são extremamente importantes. E, na verdade, o Market Opportunity Navigator ele é um complemento para essas ferramentas que nós veremos mais à frente. Ok? Então, assim, essa metodologia, assim como as anteriores, elas foram desenvolvidas fruto de pesquisas, né? Inclusive o próprio Osterwalder Pigné, assim como o Steve Glenn e tal, eles citam o Market Opportunity Navigator como uma ferramenta complementar extremamente importante, né? Para não deixar você ficar perdido e travado na evolução do andamento do seu negócio. Então, o Mark Gruber e a Sharon Tal, fruto de 15 anos de pesquisa, desenvolveram essa metodologia após analisar centenas de startups, de empresas de inovação na Europa, Israel. A Sharon Tal participava muito do ecossistema de Israel. E, a partir disso, eles sintetizaram isso num livro. Ok? Toda a metodologia do Market Opportunity Navigator está detalhada no livro Where to Play, lançado em 2017, como eu já falei antes, e lá eles explicam passo a passo como executar. E isso é uma das coisas muito interessantes do Market Opportunity Navigator, é porque ele é bem detalhista, ele nos dá vários insights ao longo do processo. Tá? Isso facilita bastante, mesmo que você não tenha um conhecimento específico, mesmo que você não domine determinado tema, como o tema da inovação ou de estratégia. Então, isso é muito bacana. Então, uma das grandes perguntas que o livro tenta responder, que toda pesquisa feita pelo Mark Gruber e pela Sharon Tal, uma das grandes perguntas que é: estou no caminho certo? Eu estou acelerando no caminho certo? Eu estou com foco apropriado? Esse é o melhor mercado para eu atuar? Então, a proposta da metodologia é nos dar essas respostas. E ela faz isso com 3 passos que nós vamos acompanhar nos próximos vídeos. Em qualquer negócio, a gente tem 3 questões que são fundamentais. Quais são as oportunidades de mercado para nós, para essa nossa ideia, para esse nosso produto, para esse nosso conceito, né? Qual das ideias e das oportunidades de mercado, e aí entendendo o conceito como oportunidade de mercado, um conjunto entre as minhas habilidades, as minhas aplicações e um público específico, isso é uma oportunidade de mercado. Então, qual é a mais atrativa? Qual é o que eu tenho que focar primeiro? Qual delas que eu tenho que mergulhar e atacar com todas as minhas energias e de forma agressivamente rápida? Né? Então, eu preciso responder isso. E depois, se isso der errado, né? E se eu chegar lá na frente e eu ver que aquilo ali não era exatamente na hora que nós estivéssemos fazendo a análise lá do Product Market Fit, para ver se isso se agrega, ou seja, se o meu produto tem pegada para o cliente que eu determinei, se não der certo, eu tenho que pivotar. Aliás, pivotar é uma palavra muito importante no conceito da inovação e das startups. Você tem que pivotar e pivotar rápido, né? Erre rápido, aprenda rápido. Então, se eu tiver que pivotar o meu negócio dado um determinado momento, para onde eu vou? Quais são as opções que eu tenho? Né? Qual é a melhor opção para eu caminhar? Enfim, isso são coisas que a metodologia do Market Opportunity Navigator tenta nos ajudar a responder. Nós vamos detalhar um pouco mais esses assuntos mais adiante. Sabendo agora as motivações que do uso da metodologia do Market Opportunity Navigator, é importante agora a gente entender a estrutura da metodologia. Então, ela é composta basicamente de 3 passos. Esses 3 passos são baseados em 3 planilhas que nos levarão ao nosso mapa de navegação. Tá? Essas planilhas são o Market Opportunity Set, que é um conjunto de oportunidades, ou seja, de habilidades agregada a um determinado específico mercado. O Attractiveness Map, que é um mapa de atratividade, ou seja, qual das oportunidades que eu tenho na minha mão são as mais efetivas, aquelas que eu tenho que ir rápido para elas, ou quais aquelas que eu tenho que guardar num cantinho para olhar depois, ou as que eu tenho que abandonar e esquecer que elas existem, né? Pelo menos por enquanto. Assim, nós vamos construir esse mapa. Quais são? Eu vou primeiro nesse, mas se isso der errado, eu vou para onde? Né? Ou se isso der certo, para onde eu posso expandir? Então,
a metodologia nos leva, através dessas 3 etapas, né, esses 3 passos, a construir esse nosso mapa no final. E aqui vale o seguinte, ela vale tanto para empresas que estão inovando com produtos, ou seja, estou indo para um mercado novo, eu não sei para onde eu vou, por onde começar, como ela ajuda também empresas estabelecidas que estejam querendo reavaliar os seus modelos de negócios para diversificar ou para expandir, obviamente. Vocês estão vendo aí agora o nosso mapa, o Navigator, que nós vamos preencher ao longo do processo. Então, eles são 3 quadros, né? Esses 3 quadros serão preenchidos por 3 planilhas, e cada planilha, elas nos gerarão o que a gente chama, né, das nossas oportunidades de mercado. Então, à medida que nós vamos caminhando no processo, em cada uma das etapas, nós vamos construindo o nosso navegador, o nosso mapa. Tá? E aí sim a gente tem essa visão de cima, a gente constrói essa visão de cima. Lembrando sempre que esse é um processo totalmente dinâmico. Okay? Ele não é um processo estático, você vai fazer uma vez e vai abandonar. Ele é um processo dinâmico. A primeira planilha, ou seja, o primeiro instrumento que nós vamos trabalhar é exatamente o Market Opportunity Set, onde eu vou listar todas as minhas oportunidades. Como que é feito esse processo? Esse processo é um processo interativo, um processo dinâmico, como diz, onde você vai abrir, explodir as suas habilidades, entender aquilo que você tem de potencial, vai classificar esses potenciais e talvez agregando uma coisa ou outra para você formar aplicações. Então, determinada aplicação baseada nos seus recursos, né, naquilo que você tem de competências, e você reagrupa isso de tal forma que vai te dar em oportunidades de mercado. Esse reagrupamento, que vão ser suas habilidades conjugadas com os seus clientes, potenciais clientes, e aí vocês estão vendo a Worksheet 1, a planilha número 1, né, onde você vai fazer esse processo e registrar esse processo. Então, o registro é feito aí. Tá? Então, você vai sair ao final desse processo com 5, 6 oportunidades de mercado. Essas 5 ou 6 oportunidades de mercado precisarão ser melhor entendidas. Neste momento, você pode ir lá no Business Model Canvas, trabalhar o seu Value Proposition e o seu Customer. Então, você vai trabalhar a planilha do Value Proposition, onde você vai estudar essa oportunidade no olhar do valor que você está entregando e o cliente que você vai atacar. E você deixa o resto em aberto, você vai tratar somente essa primeira parte. Ok? Então, aí você feito, os vão para o seu mapa navegador, onde você vai simplesmente colocá-las numa sacola. Né? Então, é um conjunto de oportunidades que estão ali a serem analisadas posteriormente. No passo 2, Attractiveness Map, você vai fazer agora a avaliação se essas oportunidades de mercado que você mapeou anteriormente, quais delas são mais interessantes e qual é a principal, qual delas é a que você tem que focar e correr atrás dela. Então, para isso existe a segunda planilha, o segundo modelo de planilha, com uma série de questões, e a gente tem 2 dimensões. Uma dimensão que é o potencial daquela oportunidade e a outra é o desafio daquela oportunidade. Ou seja, quão grande essa oportunidade ela pode ser, né, e quão difícil ou fácil pode ser de atingir essa oportunidade. Então, através desse mapa, você vai passar por várias perguntas, ele vai te orientar, você vai chegar ao final com uma determinação para você, um score disso no seu mapa de navegação. Esse mapa de navegação vai te dar nessas 2 dimensões, ou seja, potencial e desafio. Então, quanto mais para a direita, mais desafiador ou menor o desafio. E vai te dar 4 quadrantes onde você vai determinar, ou seja, uma vitória rápida, alguma coisa que está bem à sua mão, mas ela tem um potencial pequeno, mas talvez seja interessante para você começar como aprendizado, é uma opção.
Você tem um outro quadrante, que é a mina de ouro, ou seja, ali você tem um alto potencial e um baixo desafio, né? Ou seja, é fácil de atingir e tem um alto potencial. Você tem o tiro na lua, né? Que são aquelas coisas que se um dia, é mais ou menos como ganhar na Mega Sena, né? Não é fácil ganhar na Mega Sena, mas se um dia você ganhar na Mega Sena, vai ser muito bom, né? É um tiro na lua. E aquelas que são questionáveis, ou seja, são difíceis de atingir e com baixo potencial, né? Então, em tese, são oportunidades que talvez seja melhor você deixá-las para depois, não é mesmo? Então, assim, você constrói esse mapa a partir da análise da planilha 2, você preenche esse mapa que é o mapa de atratividade. 3, que seria o terceiro passo, onde nós, definidos no passo anterior, qual que é o nosso mercado principal, qual que é a nossa oportunidade de mercado principal, nós agora vamos dizer o seguinte, e as demais? Né? O que tem de importante nessas demais? O que qual qualificação que elas têm? Eu vou tratar elas agora em primeiro lugar, eu vou deixar para depois. Né? Costuma-se dizer quando você vai empreender, que o empreendimento, empreender é um salto de fé, né? It's a leap of faith. Então, o que se recomenda é dê uma olhadinha antes de dar o salto, né? Vamos dar uma olhadinha antes e vamos criar as nossas saídas, né? Para que a gente possa depois, posteriormente, pivotar, mas pivotar consciente, tá? Então, essa é a terceira planilha. Nós estamos avaliando aqui os mercados paralelos no entorno, que podem ser opções para pivotar ou opções de crescimento, né? E aí nós vamos construir, a partir disso, finalizar a construção do nosso mapa de navegação, né? Então, a gente tem aquelas oportunidades que são para serem atingidas agora, atacadas agora, são no nosso centro do nosso Agile Focus Dartboard, então ele está lá no foco. Nós temos aqueles que temos que manter aberto com opção, para caso eu precise pivotar ou expandir, e tem aqueles que eu vou deixar na gavetinha guardada lá. Como isso é um processo dinâmico, à medida que o tempo vai passando, nós vamos analisando os cenários, né? Eu diria o seguinte, vamos imaginar, você tem eu usei isso na palestra como referência. Imagina que você desenvolveu um chip para a identificação das pessoas, subcutâneo e etc e tal. Porém, você vai com esse chip de identificação e vai tentar vender para um pai que tem um filho que acabou de nascer. Eu queria botar esse chip aí e tal, pai, coisa. Aí o pai falou, não, sai fora, não vou mexer com isso agora não. Aí, pois bem, passado um ano, você põe lá, né, você colocou essa oportunidade sua lá na gaveta, passado um ano, o governo solta uma lei que obriga todas as pessoas a terem o chip de identificação. Pimba, tiro na lua. Você já tem a tecnologia, você vai atacar esse mercado e ele só era uma barreira porque... Bom, e quais são as vantagens que nós temos de aplicar os métodos do Market Opportunity Navigator, né? Então, nós vivemos num fase de incerteza. E aí, ou seja, nunca nós deixaremos de ter incerteza ao empreender. Mas, antes de você desenvolver a sua tecnologia, mas por que, Luiz, desenvolver minha tecnologia? Claro, se eu sei para onde eu vou pivotar, caso eu precise pivotar, eu posso construir a minha tecnologia de tal forma que ela esteja semi-pronta para essa mudança, né? Ou se eu vou registrar minha patente, ou se eu vou escolher um investidor, um sócio, né? Eu tenho que entender de repente qual seria o sócio mais estratégico para as minhas movimentações, né? A criação de nome, marketing, enfim, você entender as suas opções permite que você desenvolva o seu negócio de tal forma que você otimize cada passo que você está dando, porque isso é uma metodologia Lean, isso é você reduzir desperdício, né? Você vai otimizar a sua energia, seus investimentos, de tal forma que se você precisar mudar e pivotar, que não é uma coisa muito rara de acontecer, você possa fazer isso de uma forma mais segura e mais tranquila. Ok? O objetivo do Market Opportunity Navigator, obviamente, é
dar suporte à tomada de decisão, ou seja, tomar uma decisão informado, retirando aquele viés que a gente traz naturalmente para todas as nossas decisões, não é mesmo? Gerar uma linguagem comum para que você possa conversar com seus pares, com seus funcionários, até no processo de contratação, né, para que todo mundo saiba qual que é o objetivo, qual que é a visão desse negócio e oferecer um guia ao longo do tempo. Ou seja, se tudo der errado, se isso for assim, eu já tenho para onde ir. Ou então, não, eu já venci a primeira etapa, agora eu vou explorar um novo mercado, você já sabe para onde é que você tem que ir. Nós que estamos empreendendo. E tem mais, como eu falei no começo, a metodologia ela não exclui as demais metodologias, porque um dia, no momento em que você tiver com esse mapa traçado, você vai precisar mergulhar no micro para cada uma das suas oportunidades, para que você possa avaliar cada uma das suas oportunidades. Então você vai chegar lá e você vai mergulhar nisso e vai avaliar, opa, esse meu value proposition é esse, eu vou detalhar, eu vou entregar dessa forma, eu vou vender dessa forma, os meus parceiros estratégicos são esses, o custo que eu tenho é aquele, e tudo lógico, você vai precisar fazer isso. E aí entra a conexão desse motorzinho, foi por isso que o Osterwalder, Pigneu e o próprio Steve Blank ressaltaram a importância do Market Opportunity Navigator e da coerência dele com esse conjunto de outras ferramentas, seja do Business Model Canvas, seja do Lean Startup. Ok? Quem se beneficiaria do uso, né, dessa metodologia? Startups buscando oportunidade de mercado, ou seja, uma ideia inovadora em busca de mercados. Né? Ou uma firma já estabelecida que precisa revisitar e quer atuar em novas frentes. Então, é um trabalho interessante de entender suas core competence para depois ver em quem poderia se beneficiar disso. Universidades, né? Escritórios de transferência de tecnologia, educadores, empreendedorismo ou investidores. Né? Aliás, é uma coisa muito interessante. Quando você chega para conversar com o investidor, mostrando para ele que você conhece o seu produto, conhece o seu mercado, sabe as suas saídas, as alternativas que você tem para crescer ou para pivotar, para o investidor isso é fantástico, porque ele passa a ter um conforto sabendo, que você entende do seu mercado, 2, que você mitigou o seu risco, né? Você trabalhou o seu risco ao definir para onde você pode ir, ou seja, o investimento é melhor aplicado. E para o próprio investidor fazer as escolhas, né? Olhar negócios que são mais interessantes ao longo do tempo para ele. Tá? Bom, pessoal, a metodologia, em rápidas palavras, né? Em pouco tempo, ela passa por essas 3 fases. Ela tem sido muito aplicada na Europa hoje em dia, em Israel, algumas, né, na Suíça e em outros locais. Tem sido ensinado em MBAs, tem cursos específicos. Eu já tenho algum tempo de vivência nesse mercado. Ela é um instrumento, seja para pequena, para grande, porque os métodos tradicionais de avaliação costumam ser muito pesados, muito complexos. Esse aqui é um exercício muito importante, inclusive ele não pode ser feito, eu diria que ele não deve ser feito apenas com você e sua equipe ou você sozinho. Ele tem que ser feito com o seu ecossistema, você tem que tirar a bunda da cadeira, você tem que ir para a rua, você tem que conversar com as pessoas e elas vão te dar os insights para você construir o seu mapa, ok? Fiquem ligados, nos próximos meses vou divulgar treinamento. No meu site luiz-lemos-sites.com você vai encontrar essas planilhas adaptadas já para o português, não é uma tradução literal, mas elas são adaptadas. E aqui existem outros recursos, como o próprio site do livro, where2play.co, desculpa. Você também acha muita informação. Obrigado pela atenção de vocês, espero vê-los aí num curso ou num workshop mais adiante. Um abraço.